E se a gente tiver que trabalhar, por exemplo, com um DF, ponto, describe, né? Descrever, entre parênteses, vê que aqui já temos muito mais dados. Vê o número de dados que a gente tem, o desvio padrão, né? O valor médio, neste caso, desvio padrão, o mínimo e o máximo e a quantidade de dados que a gente tem. E outra coisa bem importante para quem trabalha com análise de dados, é importante ter atenção nesses dados aqui, que está escrito em NaN. NaN significa Not a Number. Not a Number, em português, é traduzido como os valores ausentes, tá bom? São chamados de valores ausentes. Esses valores ausentes são muito importantes de lidar. É importante levar isso em conta, porque quando tiveres que fazer ou aplicar um algoritmo de máquinas de aprendizado, os famosos machine learning, vai ter problemas de processar, tá bom? Esses são os valores ausentes. Então, você aqui tem também os teus dados. Ah, ok, mas aqui o que que acontece? Aqui você tem essa opção, né? Tens a opção de ver as tabelas, essa toda coisa, a estatística. Mas o que que acontece? Uma das coisas que vocês vão ver é essa parte, ver que a minha porosidade, a minha profundidade, ela está embaixo, os outros estão aqui, em cima. Por esta razão, eu aqui não tenho profundidade, não tenho depth aqui, ok? Então, se você quiser pôr, resetar esse teu depth por aqui em cima, também é simples, ok? Também é simples. Então, quanto à programação Python, é isso que eu queria trazer. É o básico. Você pode trabalhar com grandes quantidades de dados. Tem várias aplicabilidades em várias áreas de trabalho. É uma linguagem que hoje em dia é muito usada e é indispensável. Ou seja, ah, daqui a algum tempo, mas já na Europa, hoje em dia, é obrigatório, pelo menos no teu currículo, ter um curso de Python. Python é muito importante. É mais fácil, mais rápido, mais fácil de lidar com dados, já tem gráficos pré-definidos, assim sucessivamente. É muito fácil de lidar, tá bom? Então, eu vou estar aqui à espera das perguntas. Questões, vamos lá para as questões. Pessoal, vamos. Ok, estarei de volta em 10 minutos, eu estou a ver aqui. Pessoal, podem escrever e ligar o microfone. Sim, Liliana. Uma grande crise em relação a esta plataforma, este programa e pronto, queria perceber o pacote, tínhamos como ter um pouco mais desta aula para podermos interagir direto, ou tendo o programa no nosso desktop ou no nosso laptop ah, sempre tive curiosidade de saber trabalhar com isto. Eu trabalho com dados, mas não tanto com programação. Estou a ter agora a programação R no mestrado. Estou fazendo o Uhum. mestrado e um dos colegas é quem partilhou desta. É possível ter mais aulas relacionadas com Python, que isto foi um briefing interessante, mas pronto, para pôr em prática e entender melhor, a não ser que vou buscar aulas assim no YouTube e vou aprendendo para a aquisição deste pacote, não sei se explicou como é que faço para ter o acesso. É preciso comprar ou Olá, tem pacote grátis? ok. Olá, Liliana. É um prazer, muito bem, estar no mestrado aí a trabalhar também com dados, com grandes quantidades de dados. O que que acontece? Com Python, né, nós tendemos a dar aulas grátis. Tem algumas aulas grátis, mas também nós oferecemos cursos, ok? Estes cursos que também são intensivos, perdão, desculpem. Estes cursos que também são intensivos, né? Tem esses pacotes, mas também vamos dar a continuidade dessas aulas, ok? Das aulas grátis, mas no geral.
mais direcionados estão nos nossos pacotes, neste caso nos nossos cursos. São preços acessíveis, claro, ah, mas também aconselho a trabalhar, ou seja, a ver, a investigar mais em outros sítios, como YouTube, Google e assim sucessivamente. O Python é gratuito. É gratuito. Você pode abrir o teu browser, qualquer outro browser, abra o teu browser, escreva Google Colab, abre, tem o desktop e vá em frente. Será possível fazer isso. Bem fácil, não é pago, é totalmente gratuito. É só saber trabalhar e saber caminhar. É isso. Não sei se me fiz entender. Sim, talvez partilhar o. Não sei se partilha o meu e-mail ou vai partilhar o seu e-mail para ter mais detalhes em relação a este curso intensivo e direcionado. Eu tenho muito Sim, interesse sim. sobre esta plataforma. Ok. Eu E qual é a diferença enviarei. do Python? Qual é a diferença do Python e o R? Sim, em questões da aplicabilidade, né? Qual é mais Ok. exaustivo em questões de análise e visualização de dados e opções de gráficas, etc. Eu aconselho. Sim, eu aconselho, vejo aqui o Moniz Langa, tenho aqui o João Eduardo, vou dar já a palavra. Mas antes de tudo, sim, Liliana, o R, né, e o Python, eu aconselharia mais o Python, por quê? Porque o Python é vasto, ou seja, tem muitas opções, ok? Tem muitas opções. É uma linguagem como se tivesse, eu vou dar um nome nessa linguagem como se fosse uma praça, em que você vai lá, escolha os teus ingredientes, vai escolher os teus ingredientes que é para fazer qualquer outro tipo de bolo ou prato. Então, Python, ela é muito mais abrangente e é muito, vamos assim dizer, mais fácil, menos limitado. E não só também, você pode criar aplicativos que vai te facilitar fazer um determinado tipo de trabalho. Por exemplo, o que faz o Power BI, né? Nós fizemos aqui com Python usando o Streamlit, é uma das bibliotecas. Streamlit.st. Também pode-se fazer esse trabalho. Então, com Python, eu acho que é mais abrangente. Não que o R não seja interessante, não, nem por isso, mas o Python é mais abrangente quanto a isso. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, ok? O meu e-mail, ok? Um, ok, Edmilson. Sim, sim. João Eduardo, sim, sim, pode falar. Pode ligar o microfone, por favor. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Cheguei tarde na live aqui neste workshop, se assim posso considerar, e Uhum, por causa da questão de trabalho. E, primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês, não sei se é pedir muito, sobre a questão dos horários das vossas lives, porque a primeira vez foi tipo por volta das 13 e agora foi, começou uhum, às 8 horas, que é mesmo muito cedo para mim participar por causa da questão de ok. trabalho. Outro aspecto é que, como cheguei tarde, eu me interessei à vossa página, ao vosso, como é que eu posso dizer, vosso grupo do Uhum, WhatsApp, e foi um amigo que meteu-me no grupo. Eu trabalho com uhum, dados, basicamente. Na verdade, eu só trabalho com contabilidade e uhum, gestão de estoque e todas essas áreas necessárias de dados, análise de dados. E trabalho propriamente, antes trabalhava com Excel, mas agora trabalho com Power BI, com auxílio uhum, mesmo. Ou seja, o Excel com auxílio do Power BI eu faço, ou seja, com uhum. o Power BI com auxílio do Excel eu faço essas análises de dados. E quando vi essa questão de análise de dados com Python, me chamou bastante a atenção e gostaria de ter mais informações sobre a questão das formações, como é que funcionam e quais são as vantagens destas vossas formações e assim sucessivamente. É basicamente só isto que eu queria falar.
Muito bem. João Eduardo, é um prazer. Obrigado. Antes de tudo, eu já deixei aqui o e-mail, que está mais próximo, e o meu número para o WhatsApp, ok? Podes também puxar aí e escrever no off. O que que acontece? As vantagens do curso e do próprio Python por si só, para além de ter a capacidade, tudo bem que o Power BI também é muito importante, ok? Só que um pouquinho limitado e já dizia há pouco tempo que a vantagem do Python é que você pode criar muita coisa, ou seja, tem muitas opções de gráficos e não só, você pode até aplicar não simplesmente para a parte de análise de dados como tal, né? Como tal. O que acontece é que com Python, para além de trazer os modelos que são muito mais utilizados de máquinas de aprendizado, você vai poder fazer uma previsão mais bem, ou seja, mais específica. Para você que já está um pouquinho mais à frente, né? Pesquisaste um pouquinho mais, já trabalhas com Power BI e o Excel, por exemplo, para fazer certas previsões usando diferentes algoritmos de máquinas de aprendizado, como, por exemplo, o Random Forest, o Neural Network, o vizinho mais próximos, assim sucessivamente, e trabalhar com imputação de valores ausentes, porque os nossos dados, normalmente, quando a gente trabalha com grandes quantidades de dados, tem aí alguns valores ausentes, algumas gapes, assim sucessivamente. Utiliza-se o Dropna, por exemplo. Então, essa gama de tratamento e análise de dados utilizando a biblioteca Pandas é um dos diferenciais do Python, ok? Principalmente para a previsão. Como é que será o preço daqui a alguns anos, daqui a 2 meses, e assim sucessivamente? Vai ter que trabalhar mesmo aí com alguns algoritmos de máquina de aprendizado, vai ter que treinar aí alguns modelos. É mais ou menos isso. Não sei se me fiz entender. Estamos juntos? João Eduardo. Ok, consegui compreender o que significa que, para mim, que trabalho com Power BI atualmente e Excel, estou muito limitado, mas a questão do Python, ou seja, existem plugins, se assim posso dizer, que englobam o Python dentro do Power BI, como questão do, por exemplo, eu trabalho com HTML, CSS, dentro Certo. mesmo Uhum. CSS e HTML dentro do Power BI. Existe também a opção de dentro do Power BI utilizar as ferramentas Python dentro mesmo do Power BI, porque ele tem a questão de como é que funcionam, como é que são, esqueço muito o nome deste, são algumas ferramentas que você pode adicionar dentro do Power BI. Por isso é que eu acho que o Power BI é algo muito completo, mas muito completo mesmo, porque ele te dá a Uhum. funcionalidade de trabalhar com outras ferramentas fora do Power BI, ou seja, que foram criadas fora do Power BI, mas dentro do Power BI você consegue trabalhar com eles. Por exemplo, as codificações que provavelmente vocês Uhum. fizeram aqui no Python dentro do Power BI dá para fazer, mas para isso tem que instalar um plugin, se assim posso dizer, há uma Uhum. ferramenta que lá o Power BI aparece, que eu chamo isso de plugin, que dá a possibilidade de trabalhar com Python dentro do Power BI. Por isso é que eu acho que o Power BI é muito. Mas não deixa de ser Python, na verdade. Na verdade, simplesmente é o Python que vai trabalhar dentro do Power BI. Mas Certo. então, O que que acontece? Sim, por isso que eu dizia, já que você trabalha com Power BI, você que está um pouquinho mais, por exemplo, para um pouquinho mais avançado, o plugin, né, é mesmo um plugin que você pode utilizar, porque o Power BI não foge muito de um software como, por exemplo, o MATLAB, só que um pouquinho diferente, que a gente também pode utilizar o Python a partir do MATLAB. Isso não tem nenhuma, ou seja, como se fosse não ter uma diferença específica. Mas o que que acontece? O que que acontece? O que que te dá, vamos assim dizer, quais são as possibilidades de trabalhar com Python à parte, o Power BI à parte? O que é que roda? Quais são os tipos de dados? Qual é a quantidade de dados que você vai usar? E qual é a efetividade que você vai trabalhar usando simplesmente o Python ou usando ele como um plugin? Então, você tem essas conectividades. Sim, e por isso mesmo. Por isso mesmo, você pode equilibrar essa tua balança e ver exatamente qual é o tipo de dados. No princípio, o que eu estava a dizer? Eu estava a dizer que se tiveres dados, pequenas quantidades de dados, trabalhe com Excel. Não precisa vir com Python.
trabalha com Excel. Está tudo bem. E se tiveres grandes quantidades de dados ou tarefas um pouquinho mais específicas, aí vais ter que trabalhar com outras ferramentas, né? Como o Power BI, R, por exemplo, o SQL, por exemplo. Isso só vai depender. Então, isso é bem relativo e vai trazendo simplesmente, vamos assim dizer, vai trazendo ferramentas que vão te facilitar resolver um determinado problema com mais facilidade, ou seja, com menos processos, menos passos e assim sucessivamente, porque hoje em dia é economizar o tempo e trazer soluções em um curto intervalo de tempo. Esse é o nosso objetivo, né? Não sei se me fiz entender. É isso? Sim, consegui compreender. E era mesmo muita dor de cabeça antes, quando eu só trabalhava com Excel, porque a quantidade de dados estava a aumentar. Quando conheci o Power BI, praticamente o trabalho com Power BI se tornou muito mais fácil. E agora que a quantidade de dados também vai aumentando, acho que dou-te bastante razão na vertente de que o Power BI em si não será suficiente, só o Excel com Power BI em si não será suficiente para conseguir suprir a demanda que eu tenho, principalmente eu que trabalho com gestão de estoque atualmente. É muito, Uhum. muito, muito complicado, porque a quantidade de estoque, de elementos que vão entrar no estoque é maior e as movimentações também serão maiores. Chegará um tempo que Power BI em si, para mim, e Excel será meio complicado trabalhar com ele. É basicamente esse aspecto. Mas, para não alongar muito a questão, a minha explanação, posso já, vou fechar praticamente, vou desativar o meu som para dar essa oportunidade Muito bem, muito obrigado pela questão. Isso é muito bom. Vejo que você já está avançado. E vamos esperar aqui. Tem a pergunta do Moniz Lando, nosso irmão moçambicano. Boa Moniz, estás noite. aí? Boa Já estou noite. aqui. Muito obrigado. Um, não tive a oportunidade de entrar ainda no início. Acabei me atrasando um bocadinho, confundi-me com os horários. Comparei com o horário de Moscou, das 20, considerando que Moçambique iria iniciar às 20, quando serão 19 Ok, horas. Yeah. certo. Mas deu para capturar um bocadinho. Fui vendo alguns conhecidos meus que depois entraram no Teams, ah, a dizer que não estavam a entender nada. Mas depois, no meio da apresentação, mesmo eu comecei a perceber que faz um pouco de sentido. E no final comecei a perceber que eu preciso do Python. Embora eu, em algum momento, eu ia saindo, ia fazendo outras coisas. Acabaram me surgindo algumas questões que iria colocar, mas só que com a conversa que estiveste a ter com o João, parte significativa delas acabaram sendo sanadas. Eu trabalho muito com análise de dados, qualitativos e quantitativos. E o Python, pelo que eu percebi, pode apoiar mesmo na análise de dados quantitativos. Infelizmente, dos exemplos que ia dando, percebi que estavas mais focado com análise de dados petrolíferos, não sei se é essa a expressão certa a usar, mas queria Sim, por é saber essa. de ti, até que ponto o Python pode ajudar-me na análise de dados populacionais, por exemplo, dados demográficos, tendências comportamentais a partir de dados quantitativos. Eu geralmente uso o Excel, uso o SPSS e em algum momento Uhum. tenho usado o Power BI. Então, quero ver até que ponto eu posso usar o Python para adequar aquelas que são as minhas necessidades profissionais diárias e melhorar aquilo que é o meu performance e a diversidade de ferramentas de análise. Boa. É muito bom isso. O que que acontece? O que que o Python traz? Repetindo, tendo elas várias ferramentas, eu acho que provavelmente você já fez aí alguns mapas, né? Algumas distribuições de dados de população, como por exemplo gráficos de histograma, né? Outros tipos de gráficos, previsão. Você vai poder fazer muito com Python, previsão. As previsões, qual será o pico daqui a 2 meses naquela mesma localidade? Qual será o pico daqui a 6 meses naquela mesma localidade? Se vai baixar ou vai aumentar, você pode trabalhar isso com Python, utilizando aí alguns algoritmos de máquinas
para vocês que estão um pouquinho mais avançados, você pode criar um mapa trazendo as coordenadas, ok. Estamos a falar de uma determinada população, daquela população, daquela população, daquela população. Você pode criar um mapa trabalhando com diferentes tipos de interpolação, usando Python. Interpolação linear, interpolação Krigagem, assim, vários métodos. Então, o Python, quando se tem os dados, o que define a tarefa em Python? O Python é como se fosse a água. Você vai utilizar a água de qualquer outra maneira para ferver, para fazer um chá, para ferver, para fazer um fungo, ou shima, em Moçambique, para ferver e assim sucessivamente. Então, se os dados que você tiver, por exemplo, de umidade, vê que de umidade, ou seja, de localização, altitude, longitude e assim sucessivamente, vê que aqui nós temos, vamos assim dizer, algo bem específico. Ou seja, os gráficos são bem específicos. Mas quando eu tive que trabalhar com dados de litologia, os gráficos também são totalmente específicos. Então, ele já te facilita fazer todos os processos e mais rápido possível. E outra, para além dos mapas, essa toda coisa, você terá, vamos assim, dependendo também da quantidade de dados, você terá aquela, vamos assim dizer, certeza. Ou seja, existe, tudo bem que a gente trabalha muito mais com probabilidades, claro, mas você terá uma margem, você vai poder calcular aí algumas margens de erros, quanto de porcentagem você tem, quanto de porcentagem o teu modelo que foi treinado, por exemplo, de algoritmo de máquina de aprendizagem você teve, como prever, vamos supor que a gente estava trabalhando em um coronavírus, o exemplo do coronavírus, para quem trabalha com população demográfica e tal, essa toda coisa. As previsões nós estávamos a fazer em Python. Por exemplo, ok, tem um número de contaminação, a idade, o fluxo de pessoas e assim sucessivamente. Com Python, trabalhamos com previsão e sabíamos que olha, o pico naquela cidade será de X. Ou seja, estará muito mais contaminado no dia X ou no mês de X, um intervalo de dias, né? E baixará depois de X, independentemente do comportamento dos dados que a gente tem. Ou seja, os dados definem o trabalho, os dados definem os resultados. Tem uma frase em programação que a gente chama, ou seja, que a gente diz sempre: se entrar lixo no computador, vai sair lixo. Então, os dados vão definir os resultados. Isso é bem importante. Sempre devemos levar isso em conta. E eu acho que o João Eduardo Moniz, ele já tem pontos específicos que querem desenvolver, não como geral, ou seja, já tem pontos específicos para desenvolver. E para desenvolver esses pontos específicos, uma vez que vocês já estão a trabalhar com a parte de Power BI e assim sucessivamente, vai depender da quantidade de dados. Por exemplo, o João com Power BI, saiu do Excel, porque o Excel já não estava a aguentar mais, subiu para o Power BI. Agora vai fazer essa conexão com Python e assim sucessivamente. Então, assim vamos alastrando. Então, quanto mais específicos, mais dados e assim sucessivamente, vamos ir buscando as ferramentas para resolver aquela mesma solução. É assim que vai funcionar. Não sei se me fiz entender. Tony, É, estás sim. aí? Já estou, muito obrigado, estava acompanhando. Surgiu-me durante a explicação, por exemplo, estou a ver que esses gráficos são Uhum. gerados automaticamente ou apenas são modelos? Não, Estivemos a esses ver gráficos. a Uhum, sim, ilustração de sim. alguns dados que ias colocando anteriormente. Queria saber se há uma conexão desses gráficos em relação aos dados que foram gerados anteriormente. Ok. Por exemplo, no primeiro, aqui, onde tem a latitude e longitude, são os gráficos, são os recomendados, né? Gráficos recomendados. Mas se tu quiseres um determinado gráfico específico, você pode plotar este gráfico, ok? Mas ele vai te falar, olha, os gráficos recomendados consoante esses teus dados, porque essa biblioteca vai mapear todos os teus dados e vai te trazer, olha, os gráficos recomendados são esses. Você vai vendo qual é o gráfico recomendado. Por exemplo, aqui ele te trouxe de latitude e longitude, como um histograma normal. Umidade, ele te trouxe dessa maneira. Longitude versus latitude, ele vai trazer desta maneira, como se fosse uma distribuição. Então, tens aqui a latitude, o ponto mais alto e o ponto mais baixo, e assim sucessivamente. Então, longitude também vai trazer a umidade. E vês que a umidade
Ele trouxe em formato de como se fosse uma nuvem, né? Mais ou menos. Quanto às percentagens da umidade. Ela vai trazer essa parte. Mas já aqui na área de petróleo e gás, uma das coisas que não falta, ela que trouxe todos os gráficos que eu precisaria para esses dados. Esses gráficos aqui são dados do fundo do poço, fundo do furo. O que é que eu quero, tá? O que é que eu quero? Quero saber sobre o comportamento da minha permeabilidade, porosidade do meu gama, e quero ver a distribuição de gama versus porosidade, qual é a aproximação de gama versus porosidade, de porosidade versus full phase, e aqui tenho os meus histogramas, neste caso, quanto às suas distribuições. É isso que eu precisaria. A não ser que eu talvez eu possa, não, o meu histograma eu vou pôr novas cores, outras cores, dividir mais vamos assim dizer, os gráficos, as colunas de distribuição e tal, para já especificar. Aí sim eu posso continuar a escrever, mas ele vai trazer os gráficos específicos e recomendados para aqueles dados. Ele vai fazer um mapeamento, e não importa qual é a quantidade de dados que você tem, vai fazendo esse mapeamento. É isso. Estamos juntos? Já estamos, thank you. Vamos imaginar uma situação em que tu selecionas, por exemplo, um desses gráficos recomendados. Precisa ainda Uhum. manipular os gráficos ou a ilustração ou as recomendações já vêm refletidos os resultados em função dos dados já lançados anteriormente? Ok, por exemplo, nos gráficos recomendados, por exemplo, eu cliquei em um dos gráficos, né? Quanto aos gráficos recomendados, esse aqui, ok? Mas eu vou vendo, por exemplo, ok, esse aqui é um dos gráficos recomendados, mas eu não quero que ele seja simplesmente dessa maneira, eu quero que seja vertical, por exemplo, não simplesmente nessa parte aqui, mas eu quero que ele seja vertical, que seja desta maneira, fica, inverter ele. Por quê? Porque ele está me dando profundidade desta maneira. Mas se eu quiser a profundidade na parte vertical, simplesmente vou escrever um códigozinho e trazer essa profundidade. Então, para além dos recomendados que ele vai dar consoante o mapeamento, você pode manipular esses gráficos. Tá vendo? Você pode manipular esses gráficos e criar os teus próprios gráficos. Ou criar mesmo os teus próprios histogramas. Ok? Você vai manipular de qualquer maneira. Por exemplo, esses aqui são os recomendados, por exemplo. Aqui trouxe, por exemplo, eu trouxe, vou trabalhar, por exemplo, aqui ele trabalhou, por exemplo, com a porosidade, né? Aqui tem o def. Se eu trabalhar com o reset, né? O data frame, por exemplo, dot, vou trabalhar com o reset, uh, underline index, ok? Vou trabalhar com o index. Vou trabalhar com in place igual a true, ok? True, por exemplo, vou rodar e quando eu tiver que trabalhar com o meu def novamente, o que que acontece? O que acontece é que o meu def já não está embaixo, né? Eu manipulei essa parte aqui. Eu queria que ele estivesse aqui. E agora eu vou poder plotar o meu próprio gráfico, tendo essa parte. Já que assim, vê que ainda assim, o meu DF aqui em cima, o que que acontece? No meu DF aqui, ele não tinha. No meu DF aqui em cima, ele assim ainda vai te falar, olha, já que tem o DF em cima, ainda tem assim uns gráficos recomendados que você pode plotar. Levando em conta o meu DF, vê que agora eu tenho o DF. Uma vez que é profundidade, ele não tem variações. Então ele vai trazer um histograma dessa maneira. Vê que agora vai trazer outros tipos de gráficos. Veja. Essa aqui é a profundidade. É def, é uma profundidade. Mas eu vou querer não. Eu só vou querer simplesmente esses aqui. E eu quero diferentes cores. Tá tudo bem. Você pode trabalhar, por exemplo, com um df ponto plot, né? Em plot vamos trabalhar com subplots do um subplots, por exemplo, é igual a true, ok? E vou também já manipular a minha figura. Vou trabalhar com um fixed size, ok? Um fixed size, um fixed size, né? Igual, entre parênteses, vou pôr as minhas figuras. Ué, e eu vou rodar. O que que acontece? Eu só tirei os gráficos que eu quero. Só tirei esses aqui. Esses aqui é que eu quero. Filtrei. Esses aqui é que eu quero. Eu só tirei esses aqui. Tendo a profundidade, né? Tendo aqui o meu gama e assim sucessivamente. Todos eles.
e eu posso modificar o meu gráfico consoante esses dados aqui. Se eu, por exemplo, por aqui eh, 8, aqui 8, aqui 15, o que que acontece? O que que aconteceria? O que aconteceria é que o meu 8, vê como é que os meus gráficos ficam. Ficam mais juntos, eu vou por aqui também mais um 8, que é para ter uma mudança drástica, vamos assim dizer. Bem, vê, os meus gráficos ficam pequenos, menor, então você vai mudando, independentemente do tipo de gráfico que você vai trazer. Um histograma, você pode trazer um histograma, quer explotar assim sucessivamente. Ou seja, com Python, e assim como qualquer outro software, por exemplo, você pode isolar os dados e trabalhar com aqueles dados ou juntar as duas colunas, não importa qual é a quantidade de dados, fazer aí alguns cálculos e trazer um gráfico sobre aqueles mesmos dados. Então, você vai trazer várias formas. Ou seja, várias formas de resolver. Não sei se me fiz entender até aqui. Alto e claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, eu acho que. Olá, pessoal. Podem fazer as suas questões, mas uma vez que o João Eduardo levantou aí a mão, então, go ahead. Sim, sim. Alguém aqui quer fazer mais uma questão? Vejo aqui o Cláudio, o Fred, Gelson. Ah, ok. Acho que já estamos poucos, podemos aqui já conversar. Sim, sim. Sim, sim. João Eduardo. Ok. Uma das coisas que mais me deixa ah, meio confuso na questão da programação em Python são simplesmente que a linguagem, a maior parte são em inglês, percebe? E CSS, HTML, eu vejo que se torna que é muito mais simples. Talvez seja porque eu não estou ligado nessa área, porque a princípio eu devia que o Power BI, Excel são ferramentas muito complicadas, mas agora eu vejo que tudo isso se tornou assim muito fácil para mim, porque já mergulhei dentro desse ambiente. Mas já o Python, eu vejo que não só Python, como por exemplo C++, que atualmente provavelmente será descontinuado, a linguagem Java, entre outros. Eu vejo que são coisas muito complicadas na época de programar, porque são muitos códigos que você tem que dominar, são muitas coisas que você tem que entender, que se torna assim meio complicado. Por exemplo, foste à busca dos gráficos, mas usaste um monte de códigos atrás de códigos para poder trazer esses gráficos. Quando, na verdade, é verdade que essas manipulações podem ser feitas dentro mesmo do Power BI, né? Mas Certo. essas manipulações mais simples se tornam mais simples porque, para quem entende Excel, consegue dominar completamente as funções no Power BI. A única coisa que se deve Certo. mudar nas funções do Excel é simplesmente mudar para inglês. Por exemplo, se no Excel você usa soma, você dentro do Power BI vai usar o sum, que também é Uhum. soma em inglês. Se for para usar por exemplo, soma-se, ou seja, soma-se dentro do Excel, lá no Power BI vai usar SumX. Acredito. Estás a ver? Então, é muito mais simples lidar com esses tipos de coisas, porque você não vai usar muita codificação, ou seja, codificações completamente estranhas, serão mais codificações específicas do que uma linguagem de programação. A ver muita coisa que você usou aqui só para buscar uma coisa muito simples, que eu vejo que é uma dor de cabeça para mim, entendeu? Não estou a querer dizer que esse é o pretexto, não estou a querer dizer que esse é o pretexto para não mergulhar nesse mundo, não. Estou Uhum. a querer dizer que tem mesmo praticamente o grau de dificuldade para poder entrar nesse mundo, porque eu acredito que uma vez entrando, eu passarei a me familiarizar melhor com esta linguagem, com estas linguagens, e automaticamente poderá ser mais fácil para mim consoante o tempo, não no princípio, mas consoante o tempo. Mas eu vejo que é uma dor de cabeça grande lidar com essas linguagens, com essas codificações.
é muito, 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 muito complicado. Ok. Sabe, o que acontece? Assim, o Power BI é um bolo completo, é um bolo específico. O Excel também é um bolo bem completo e específico. O que acontece? Aqui, o Python, ele te traz o que está por trás daquilo que você usa, daquilo que você só clica em gráfico, pá, aquilo já aparece. Por trás daquele clique, tem esses códigos, ok? É mais ou menos isso que o Python. Por isso que eu dizia que o Python é como se fosse uma praça. Porque eu posso criar um dashboard, né? Ah, por exemplo, um aplicativo com Python. Mas esse aplicativo, quando tu usares, será bem fácil, será bem manipulável. É só clicar num botão, no outro botão, todos os gráficos já estão. No outro botão, e assim sucessivamente, todos os gráficos já estão. Ou seja, o que é que a gente traz? O que a gente traz é o que está por trás daquilo, ok? Que muitas das vezes outros vão chamar de backhand, né? Por exemplo, eu fiz aqui um trabalho utilizando alguns algoritmos de máquinas de aprendizados profundo, né? Chamamos de deep learning. O que acontece? Esse trabalho não tem software que faz, como tal. Aí eu tinha que codificar, ok? Então, por isso que eu dizia, tem certos trabalhos que não precisas do Python. Vai no Excel, vai resolver. No outro, vai resolver. Mas tem certas tarefas de mais específicas que aí sim você vai precisar mesmo de outro tipo de ferramenta para resolver aquele problema. Por exemplo, eu estava para fazer, aqui eu fiz o trabalho de, aqui, por exemplo, está falta de dados. Esses aqui são dados em falta. A gente chama de valores ausentes. Eu tinha que fazer uma previsão e nessa previsão eu tinha que imputar, esse é o termo, esses dados aqui que estão em falta. Isso treinando os outros tipos de dados que aqui estão, ok? Porque isso aqui é falta de informação. Então, eu tinha que escrever vários códigos em Python, tinha que escrever, fazer um gráfico de correlação, outro gráfico de correlação, fazer aqui todos esses códigos e trazer esse modelo aqui é o que é o famoso das redes neurais, ok? As redes neurais e tal, essa toda coisa, porque ela tem que estar bem feito. E trazer o root mean square, né? O erro médio, essa toda coisa, que é para trazer todos os pontos, que no final de tudo é estatística, trazer a normalização, o hiperparâmetro, por exemplo, que é para trazer, ver que este aqui é o verdadeiro, este aqui é o preditado, ok? Então, quando você vai trabalhar com as normalizações e tal, você terá como resultado, por exemplo, aqui eu fiz um trabalho de correlação de mapas de calor, aqui são as fórmulas que eu usei. E aqui você vai trazendo todos os pontos até receber um gráfico, por exemplo. Aqui eu já fiz a imputação dos dados que estavam em falta. Ok? Este é o meu resultado. Porque na profundidade, para falar em cá, na profundidade, por exemplo, de 100 a 3000, é muita informação perdida. E nós queríamos esse tipo de informação. E aí, não tem como, não tem algum software ou algo bem específico em que você clica e traz, né? Aí já, obrigatoriamente, eu tinha que utilizar o Python. Vês? Eu fiz aqui previsão, isso chama-se previsão do dado. E se você tiver uma quantidade de dados absurda e você quer prever, por exemplo, como é que será a temperatura daqui a 2 anos, você vai ter que utilizar o algoritmo de máquina de aprendizado e vai ter que esperar e rodar, de verdade. Então, isso vai depender. Queres prever, por exemplo, se essa doença vai se espalhar daqui a 3 meses com os dados que você tem? Então, aí vem. Então, você tem várias opções, tem várias opções. Por exemplo, você consegue ver aqui, este aqui, DT e DTS. E aqui em cima, deixa eu trabalhar com esse, e aqui em cima, o que que a gente estava falta? Está aqui, DT e DTS. Esses aqui que estavam em falta, esses são os dados que estão em falta. Treinei uns dados que é para prever os outros. E, infelizmente, você vai ter que escrever vários códigos. É chato, sim. É mesmo chato. É chato, sim, mas... yeah. É, infelizmente, essa é a ferramenta que a gente tem. Que, na verdade, eu já estou a desenvolver um software, ou seja, eu já desenvolvi, já está 40%, que é para resolver esse mesmo problema. Para não estar a mais a escrever muitos códigos, eu quero trazer em um Uhum. bolo também.
em um De bolo modo a também, simplificar. de forma a simplificar. Exatamente isso. É como tudo, quando a pessoa conhece o processo, torna-se mais fácil. Exatamente. Estás a ver? Por exemplo, se eu tiver dado, por exemplo, assim, o Monisco trabalha com demografia, dados demográficos e tal, eu posso utilizar um Streamlit com Python e criar um aplicativo que faz esse trabalho exatamente, que eu não vou precisar mais codificar todos os dias. Eu simplesmente vou abrir o meu aplicativo e vou clicar aqui, um, dois, e já vai me trazer todos os dados demográficos. E assim sucessivamente. Então, o Python é uma praça, ok? É uma praça. Mas, se você tiver a probabilidade, a capacidade de trabalhar com Excel e os seus dados ainda são bons, são aqueles poucos e tão pouco pequenas quantidades, trabalhe com Excel. Não precisa te apressar para o Python. E assim sucessivamente. É isso. Yeah, é isso. Moniz, estamos juntos até aqui. Agora vais ter que migrar na praia do João Eduardo, né? No Power BI. Yeah, até que trabalho com Power BI também. Ok. Yeah, Yeah. mas acho interessante o Python. Estamos a trazer certas ideias aqui. A questão de poder criar uma espécie de aplicativo, formulários. Yeah, Certo. para o formulário, coleta de dados, tenho usado o Kobo Toolbox, o Uhum. DK. Yeah, vai me ajudar bastante também. Certo. Por exemplo, criar formulários específicos para ou fazer a otimização de algum determinado trabalho, criar aplicativos para as outras empresas, por exemplo, para especificar, por exemplo, tem pessoas que vão fazendo encomenda, por exemplo, olha, eu trabalho com isso, eu trabalho com esses dados, mas só que eu quero ele resumido numa página. Eu quero que quando eu clicar aqui, já vai me dar isso tudo. Então, você trabalha com Streamlit. Existe uma biblioteca em Python que a gente chama de Streamlit. Trabalha com Streamlit, você consegue construir um aplicativozinho que é para facilitar essa pessoa. Não vai precisar fazer aqueles cálculos. Não, ela tem que fazer cálculo de adição, subtração, essa toda coisa e tal. Você pode trabalhar no back-end e trazer para ela, olha, este aqui, é só você importar os seus dados e tudo se faz. Aquilo que você demorava, por exemplo, em, em dois, em dois coisas, em dois anos, você pode trabalhar em pouco mais tempo. Aquilo que você trabalhava em 2 horas, você pode trabalhar em minutos, ok? Em minutos. Como é que chama essa Quanto, biblioteca, Daniel? não percebi? Como é que chama A essa biblioteca? biblioteca, a biblioteca chama-se Streamlit. Streamlit. Vou Ui, escrever aqui, ok? Streamlit. Vou agra- escrever aqui, que é agra- para te facilitar. agra- agradeceria, mano. Ok, vou escrever aqui Streamlit. Elas chamam assim Streamlit. É esta aqui. Streamlit, se você quiser importar, é esta aqui a biblioteca. Se você quiser importar, vai trabalhar com Streamlit, import, Streamlit ST. Essa aqui é o Streamlit. Ele vai dar erro, porque ainda não instalei. Ele vai te pedir que é para você instalar. Então, você vai utilizar pipe install o Streamlit, ok? Install Streamlit. Copia aqui para você Uhum. não errar, cola e processa. Vê que ele vai estar a coletar, velho. Ele vai coletar, vai trabalhando, vai coletando todos os dados e tal. Isso assim é que vai trazer os resultados, vê que ele tem instalado. Eu já criei softwares, ou seja, aplicativos, para caminho, por exemplo, aqui na parte de environment, essa aqui é de aprendizado de máquinas, esse aqui é um aplicativo, este aqui é um encomendado, até agora, e você vai indo. Com Streamlit você pode criar os seus aplicativos, independentemente da tua tarefa, olha, eu quero que faça isso, eu quero que faça isso, e assim sucessivamente, traga ele. E fica fácil de lidar. Fica fácil. Por isso que os programadores, entre aspas, ganham bem no final de tudo. Por quê? Porque os programadores, no final de tudo, de Python e tal, eles conhecem o que está por trás daquilo que a gente vê, né? É mais ou menos isso. Sim, depois dessa instalação do Streamlit, se você importar novamente aqui,
Ele já não dá mais erro. Ela está aqui. Ok. Bien. Então, tem disso. Esse é o ponto. Ok. Vamos chegar lá. Pouco a pouco vamos chegar. Ok. Ok. Então, eu acho que aqui eu consigo ver. Cláudia, estás aqui? Tá tudo bem? Gelson. Oh, Gelson, tá muito calmo. Gelson, paciência. Estás aí? O Gelson, paciência, tá calmo. Hoje não falou nada. Hum, Muito bem. A O Cláudia tá Moni aqui está na formação, também. o Moni está na formação de inglês com a Beus, ou é Tá impressão minha? na Moni, Moniz. Uma questão para ti. Desculpa, não percebi. tu estás na formação da Miss Beus? Se estou De na inglês, formação de de inglês, inglês, neste caso. Sim, sim, a formação de inglês. Sim. estou sim. Pronto, eu gosto de me estranho, né? Por isso estou a ver aí, pronto, eu conheço o Moni de algum lugar. Ah, ok. Ok, obrigado. Pronto, o Edmilson está sempre no anonimato, mas sei que o Edmilson está sempre presente. É, o João Miguel é um amicíssimo meu, pronto. Então, estamos nessa praia. Bom, boa noite. Boa noite. Muito bom. O João Eduardo, agora mesmo, é para com os dados Uhum. deles, vai já trazer outros tipos de quê? Outros tipos de informações, né? Ainda vai, hoje, ou ainda vais continuar mesmo com coisa, com Power BI. Não, mas eu Olha, penso que ele vai mudar. o meu objetivo é ser praticamente, como é que eu posso dizer, ser uma excelência naquilo que eu faço, percebe? Então, para que eu seja excelência naquilo que eu faço, porque o meu objetivo não é simplesmente trabalhar. Trabalhar, toda a gente tem esse objetivo, que é chegar, trabalhar, receber seu salário e ir embora. Mas o meu objetivo é ainda maior. Não é simplesmente receber meu salário e ir embora, mas sim ser proficiente, ou seja, ser uma excelência naquilo que eu faço. E que amanhã, quando eu saio de uma determinada empresa em que eu trabalho,